Agora que a gente já terminou o nosso módulo de configuração da nossa conta empresarial, chegou a hora de falarmos de fato dos anúncios das nossas campanhas de veiculação. Antes disso, eu queria demonstrar para vocês aqui um pouco da visão geral do gerenciador de anúncios da nossa conta de anúncios. Conta de anúncios que a gente criou junto é onde ficam as informações de pagamento, é onde vão ficar armazenados os anúncios, onde a gente vai pegar a nota fiscal, é onde ficam guardadas todas as campanhas que a gente vai criar. Gerenciador de anúncios está dentro de uma conta de anúncios e é no gerenciador, como o próprio nome diz, onde a gente vai gerenciar as nossas campanhas. Então, onde a gente vai criar nossas campanhas, nossos conjuntos de anúncios, segmentação de público, é onde a gente faz a mágica, onde a gente faz a magia acontecer. Então, sem mais delongas, estou aqui com a nossa tela aberta, a nossa conta de anúncios, CA Danilo Nogueira Mandato. Aqui eu já rascunhei uma campanha só para ilustrar um pouco para vocês do painel de gerenciador dos anúncios, gerenciador de anúncios, e nessa aula especificamente a gente vai fazer uma visão geral do que é esse gerenciador de anúncios. Então, para começar, aqui em cima eu tenho um seletor de contas. Então, nesse momento ela está CA Danilo Nogueira Mandato, mas se eu clicar aqui, vai aparecer todas as outras contas de anúncio que eu tiver acesso com o meu perfil. Então, você consegue transitar entre uma conta de anúncio e outra de uma maneira mais fácil aqui em cima no canto esquerdo. No canto direito, a gente tem um menu de publicação, os botões de publicação. Tudo que você vai fazendo no gerenciador de anúncios, seja rascunhando uma campanha, seja um conjunto de anúncios, alterando um público, alterando um criativo, ele vai salvando automaticamente um rascunho de tudo aquilo que você vai fazendo. Isso é para o caso de você ficar sem internet, perder conexão, ficar sem luz ou algo do tipo, você não perder todas as alterações que você estava fazendo. E aí, depois você pode vir aqui, descartar esses rascunhos ou então conferir e publicar todas as alterações que foram feitas. Então, por exemplo, se eu vim aqui e clicar em conferir e publicar, no canto superior direito, ele vai ver, ele vai mostrar tudo que eu fiz numa campanha, num conjunto de anúncio, num anúncio. Então aqui tem, ó, por exemplo, a alteração é o quê? É novo. Por quê? Porque eu estou criando essa campanha, esse anúncio, o que for. Mais embaixo aqui, onde a gente escolhe a conta de anúncio, nós temos o menu de filtro, de pesquisa e filtro. Aqui serve, como o próprio nome diz, para a gente pesquisar ou filtrar as campanhas, conjuntos de anúncio ou anúncios que vão aparecendo aqui embaixo. Aqui eu só tenho uma rascunhada, mas aqui é como se funcionasse uma tabela do Excel ou do Google Planilhas, que vai mostrando todas as suas campanhas, todos os conjuntos dentro delas, os anúncios, e é onde você acompanha os resultados que vão sendo gerados também. Aqui no menu de pesquisa e filtro, a gente pode filtrar uma campanha, um conjunto de anúncio ou um anúncio por nome, pela quantidade de impressões que ele teve, pelos objetivos, é uma campanha de alcance, é uma campanha de engajamento, é uma campanha de tráfego, o posicionamento, ele só rodou no feed, ele só rodou no stories. Então aqui nós temos várias opções para pesquisar e filtrar nossas campanhas, e lembrando, de novo, pesquisar e filtrar essas campanhas é para ela enxugar aqui a visualização das campanhas que vão aparecer. Já já vocês vão entender que eu vou mostrar uma conta já em utilização, mas isso aqui, de novo, funciona como se fosse uma grande tabela, uma grande planilha, e esse pesquisa e filtro é para você filtrar as campanhas, as informações que vão aparecer aqui. Assim também como aqui no lado direito, nós temos um seletor de datas, um seletor de período. Então aqui a gente tem algumas opções já pré-dispostas pela meta. Hoje, ontem, últimos 7 dias, últimos 14, últimos 30 dias. Ou você pode vir aqui também e selecionar um período personalizado, clicando numa data de início e numa data de fim, atualizar. E aqui também ele vai aplicar esse seletor de datas que você escolheu aqui nos resultados que estão sendo exibidos nessa tabela, onde vão aparecer todas as suas campanhas. Então, se eu coloquei aqui, por exemplo, períodos últimos 7 dias, ele vai me mostrar apenas os resultados obtidos com a veiculação de anúncios nos últimos 7 dias. Então, vai ter, por exemplo, vamos supor que a gente tenha 20 campanhas aqui, mas nos últimos 7 dias só 12 rodaram, ele vai mostrar os resultados das 12 campanhas que rodaram nos últimos 7 dias e quanto foi esse resultado nos últimos 7 dias. Mas aqui embaixo a gente tem a nossa navegação da estrutura hierárquica de uma campanha. O que é uma estrutura hierárquica de uma campanha? Dentro da meta, um anúncio pertence a um conjunto de anúncio pertence a uma campanha. Deixa eu abrir o nosso bloco de notas aqui para explicar um pouquinho para vocês de como funciona na prática essa estrutura de campanha, essa estrutura hierárquica de campanha. Então, nós temos campanha. Deixa eu colocar o título aqui, estrutura hierárquica de uma
campanha na meta. Isso também se aplica um pouco no Google Ads, mas lá geralmente são outras nomenclaturas, então aqui a gente vai deixar a estrutura hierárquica de uma campanha na meta. Então nós temos uma campanha, dentro dessa campanha nós temos conjunto de anúncio, dentro do conjunto de anúncio nós temos os anúncios. Essa é a estrutura hierárquica de uma campanha. Campanha é o quê? O objetivo, a forma como ela será otimizada, a veiculação dela. Conjunto de anúncio é o nosso cérebro da campanha, porque nele a gente configura público-alvo, orçamento e posicionamento. Posicionamento é o local dentro das plataformas metas onde a gente quer que o nosso anúncio seja veiculado de fato. Então, campanha é onde a gente configura o nosso objetivo, o que a gente espera atingir com a veiculação daquele anúncio dentro da meta. Conjunto de anúncio é o cérebro da nossa campanha. Por quê? Porque é nele que a gente vai configurar público-alvo, a nossa segmentação, nosso orçamento e o posicionamento, onde a gente quer que esse anúncio seja veiculado, onde a gente quer que ele seja exibido. E aí, dentro do conjunto de anúncio, a gente tem o anúncio, que é o quê? O criativo, que pode ser uma publicação existente ou dark post, que a gente também vai ver na prática o que é, o que significa, como cria, tudo isso. Então, aqui, essa é a estrutura hierárquica de uma campanha. Nós temos campanha, dentro dela, conjunto de anúncio, e dentro do conjunto de anúncio, nós temos o anúncio. E aqui pode ser um ou mais, e aqui também um ou mais. Na prática, isso significa o quê? Que dentro de uma campanha, eu posso ter, por exemplo, um conjunto de anúncio só para homens e outro conjunto de anúncio só para mulheres. Um conjunto de anúncio só para Facebook, outro conjunto de anúncio só para Instagram. E dentro do conjunto de anúncio, eu posso ter um anúncio com uma arte azul e outro com uma arte vermelha, dentro do mesmo conjunto de anúncio. Na prática, o que isso significa? Que, além da organização, quando eu tenho mais de um anúncio dentro do mesmo conjunto, é como se eles estivessem disputando. Então, ali eu falei, conjunto de anúncio, eu quero atingir esse público específico, eu tenho esse dinheiro. Dentro dele eu tenho 2, 3, 4 anúncios. Esses 2, 3, 4 anúncios estão disputando para ver qual é o melhor para atingir aquele público-alvo que eu configurei no meu conjunto de anúncio. Tá? Então, essa é a estrutura hierárquica de uma campanha. Quando eu volto aqui para o Chrome, a gente vê essa estrutura hierárquica aqui, só que numa forma horizontal. Tá? A gente está habituado a ver ela vertical, como eu montei ali para vocês, uma escadinha, mas aqui ela está horizontal. E aí, a gente pode clicar aqui em campanhas. Eu estou aqui, por exemplo, a nova campanha de reconhecimento. Quando eu clico em conjunto de anúncios, ele me leva para dentro daquela campanha. Tá? Aqui, ó, dentro dessa campanha, uma selecionada, eu clico aqui no nome dela, ele me leva para dentro do conjunto de anúncios, novo conjunto de anúncios de reconhecimento. De reconhecimento é o que? É o nome da campanha, nova campanha de reconhecimento. Então, toda essa estrutura hierárquica que eu acabei de explicar para vocês está aqui, mas num outro formato de visualização. E se eu clico aqui no nome do novo conjunto de reconhecimento, ele me traz aqui novo anúncio de reconhecimento. Está aqui, então, o anúncio dentro do conjunto de anúncio, dentro da campanha, tá? Outra forma de visualizar isso, aqui no lado direito a gente tem um menuzinho um pouco escondido, mas que ele expande quando a gente faz algumas ações. Então, quando, por exemplo, eu passo aqui, ó, campanhas, e passo o mouse em cima aqui do nova campanha de reconhecimento, e ele me traz algumas opções aqui embaixo, como ver gráficos, editar, duplicar ou fixar, se eu clico aqui em editar, aquele menu que estava oculto expande, e a gente vê aqui, na prática, a mesma escadinha que eu mostrei agora há pouco para vocês no bloco de nota. Então, a gente tem aqui, nova campanha de reconhecimento, aí você percebe que aqui ela vai, ó, formando o que a gente chama de escadinha, rampinha, o que for, uma barra, né? Então, aqui, ó, dentro dela, dentro da campanha, eu tenho um conjunto de anúncios, dentro do conjunto de anúncios eu tenho um anúncio de reconhecimento. E nesse menu também que expandiu aqui a tela, a gente consegue ver gráficos das campanhas, dos conjuntos que estão rodando, para ver em forma de gráficos os resultados que eles estão gerando. E uma coisa muito legal, a gente tem o histórico. O histórico mostra o quê? Toda a ação que alguém que tem acesso à tua conta de anúncio fez relacionada a pausar ou ativar a campanha, alterar público, mexer em orçamento. Um histórico é um histórico de edição dessas tuas campanhas, desses teus anúncios, desses teus conjuntos de anúncios, e ele mostra tanto as edições feitas por você mesmo ou pelos outros usuários que tiverem acesso a
tua conta de anúncio, tá? Então aqui, vou fechar esse menu de novo, ele fica aqui no lado direito, é onde a gente cria toda a nossa, tá? Toda a nossa segmentação, nosso público é por meio desse menu, a gente vai ver no decorrer das próximas aulas, mas fechando aqui, volto para a visão geral do nosso gerenciador de anúncios. Então, vocês entenderam que aqui em cima, essas abas são as abas de navegação da estrutura hierárquica da campanha, tá bom? Você pode tanto vir aqui ou clicar aqui já direto no nome que aparecer. E aqui embaixo nós temos a barra de ferramentas. Essa barra de ferramentas, ela é o quê? Como o nome diz, são ferramentas para a gente criar ou editar ou então detalhar os nossos anúncios, as nossas campanhas. Então, de cara, eu tenho um botão criar, que eu posso criar uma nova campanha. Se eu estiver dentro do conjunto de anúncios, com a campanha selecionada, esse botão criar vai ser criar um conjunto de anúncios. Por quê? Porque o sistema já entendeu que eu selecionei uma campanha. Se eu tenho uma campanha selecionada e eu clico em criar, ele já entende que eu quero criar um conjunto de anúncios dentro dessa campanha. Vamos ver com calma, mas aqui vocês já viram como muda a tela. Temos um botão de duplicar, a gente vai ter uma aulinha rápida, a gente vai ter um módulo de alguns truquezinhos, a gente costuma chamar de hackzinhos, que ajudam a agilizar alguns processos de dia a dia e também de, praticamente isso, ganhar agilidade em processos do dia a dia que às vezes, como duplicar campanha, essas coisas, para não tomar muito tempo, a gente tem uns hackzinhos que ajudam a gente a ter uma celeridade. Então, aqui eu tenho o botão duplicar, aqui eu tenho o botão editar. Se eu clicar aqui, ó, selecionei a campanha. Se eu clicar aqui em editar, ele me abre aquele painel de edição, porque aquele painel que fica oculto ali é o painel de edição. Tem aqui um botão de teste AB, vamos ver também. Aqui eu tenho algumas outras ferramentas que na prática a gente não usa muito. Algumas delas a gente vai ver sim, vamos ter aulas específicas para elas, mas dentre elas a gente tem teste AB, copiar e colar itens, desfazer, apagar. Temos aqui exportar, importar dados de configuração de anúncio, particularmente é uma coisa que eu não uso muito, a gente não usa muito aqui no nosso dia a dia. Temos aqui tags de campanha, para a gente identificar aqui, para depois também ajudar a filtrar mais rápido essas campanhas, esses anúncios. Temos aqui regras é legal, a gente vai ter uma aula disso, para você automatizar certas funções, sem que precise você parar manualmente para fazer isso. Um exemplo bem rápido por exemplo, criar uma regra para um anúncio pausar automaticamente quando ele impactar 20 mil pessoas únicas no dia. Esse é um exemplo. Então, a regra é onde você cria, podemos dizer, automações. Você cria automações relacionadas à veiculação das tuas campanhas, dos teus anúncios. Aqui do lado, nós temos um outro botão, e aqui já é um pouco mais importante, inclusive. Por quê? Porque aqui são os botões de colunas e detalhamento. Coluna são os dados que a gente quer ver nessa visão geral, com as nossas campanhas preenchidas e tudo, são os dados que a gente quer ver dos nossos resultados. Então, por padrão, ele deixa aqui desempenho, que ele me traz alcance, impressões, custo por resultado, valor usado. Se eu venho aqui, ó, de novo, colunas, e troco para engajamento, as colunas vão mudar. São as mesmas campanhas, o que muda são as métricas mostradas. Então, aqui ela já vai me mostrar, por exemplo, como eu selecionei aqui, ó, engajamento, ela já me traz engajamento com a página, reações à publicação, comentários na publicação, salvamentos da publicação, compartilhamentos. Se eu venho aqui e mudo, por exemplo, para vídeo, ele já vai me trazer as métricas relacionadas a vídeo, que são assistiu 25%, assistiu 50%, 75%, True Play, que é uma unidade de medida da meta, que ela contabiliza uma visualização mínima de 15 segundos ou mais, visualizações de 3 segundos. Então, isso aqui nada mais é do que a forma como as tuas métricas, os teus resultados serão mostrados. Então, tu pode escolher alguma dessas opções aqui já predispostas pela meta, ou tu pode vir aqui embaixo, ó, em personalizar colunas e criar a tua própria visualização. Tu pode vir aqui e escolher quais métricas tu quer acompanhar quando tu acessar o gerenciador de anúncios da tua conta. Eu quero saber, vamos lá, check-ins, por exemplo, visualizações de foto, eu quero saber custo por clique no link único, por clique de saída. Tudo isso vai ficando aqui, ó. Você pode excluir ou remover, ó. Estou removendo aqui, por exemplo. Ó. Então, aqui significa que ele vai mostrar essas métricas, tá? Eu vim aqui embaixo, ó, salvar como uma pré-definição de coluna. Vou dar um nome, por exemplo, Danilo personalizado. Vou aplicar
E aí agora, ó, aquelas métricas que eu acabei de escolher, lembra? Check-in, visualização de foto, custo por clique de saída, estão aqui. Quando eu clico aqui de novo em colunas, eu tenho uma Danilo personalizado, mas também ainda tenho aquelas padrões da meta, que é desempenho, desempenho em cliques, engajamento, engajamento com vídeo. Então eu posso vir aqui e falar, não, eu quero ver a desempenho, que é a padrão da meta geral. Tá aqui, mudou as métricas, tá vendo? A campanha ainda é a mesma, nova campanha de reconhecimento, mas as métricas mudaram. Não, vou vir aqui e vou colocar de novo Danilo personalizado, tá? Voltou de novo o nosso check-in, visualização de fotos, escolhi aleatório para mostrar para vocês. Então aqui, nessa coluna, nesse botão é onde a gente determina as métricas, de uma maneira bem resumida, é onde a gente determina quais métricas a gente quer ver para acompanhar os resultados das nossas veiculações. E do lado dela, a gente tem um botão de detalhamento, que é o quê? Como o nome diz, é detalhar esses resultados por gênero, por plataforma, por dia, por idade, por posicionamento. Então, eu vou ter aqui os resultados das minhas campanhas, porque eu estou na aba campanhas. Se eu venho para conjunto de anúncios, eu vou ter os resultados dos conjuntos de anúncios que estão dentro daquela campanha. Entendeu a hierarquia? Então, aqui eu tenho os resultados. Ah, mas beleza, eu atingi 100 mil pessoas, mas eu quero saber quantos homens e quantas mulheres eu atingi, já aqui, nessa visualização de tabela. Então, eu venho aqui em detalhamento por gênero, e aí ele vai me trazer, você atingiu 100 mil pessoas, 65 mil foram mulheres, 35 mil foram homens. Essa é a visão geral do nosso gerenciador de anúncios. Mas como eu falei para vocês, aqui está vazio, então eu preparei uma nova aba aqui com uma conta já em veiculação para mostrar um pouquinho mais rápido um pouco de tudo isso que eu falei. Temos aqui a conta de anúncio, tá? Atualizado a 49 minutos. Esse atualizado a 49 minutos significa o quê? Que os dados que estão sendo mostrados aqui foram atualizados pela última vez a 49 minutos. Eu preciso atualizar toda essa página para ver os dados mais recentes de agora? Não. Basta clicar nesse botão aqui, ó, atualizar, e ele atualiza só os dados da tabela. Então aqui eu tenho as campanhas, tenho os conjuntos de anúncio, tenho os anúncios. Botei aqui no filtro da data, ó, os resultados gerados no mês passado, de 1 de janeiro a 31 de janeiro. E aqui eu tenho as campanhas e os resultados que elas geraram. Resultados, essa coluna resultados é baseado no objetivo da campanha, que vamos ver na aula seguinte. E aqui eu tenho o alcance de cada uma, as impressões de cada uma, o custo por resultado, que no caso aqui é alcance de cada uma, o valor usado. Aí eu posso vir aqui na coluna e eu quero saber, por exemplo, engajamento com vídeo. Por quê? Porque aqui eu tenho um vídeo, ó, tem um vídeo aqui, tem um vídeo aqui, tem um outro. Engajamento com vídeo. Então, você percebe que algumas colunas estão vazias, por quê? Porque elas não são vídeo, então elas não têm métricas de vídeo. Mas aqui embaixo, as campanhas de vídeo, estão aqui os resultados. Se eu vim aqui mais para o final, eu tenho visualizações 25%, visualizações 50%, 75%. Eu sei o resultado de cada uma. Eu quero saber agora, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Vou voltar para o desempenho padrão. Eu quero saber, por exemplo, aqui o detalhamento, então, de quanto cada campanha dessa atingiu por gênero. Então, vem aqui, gênero, ó, detalhei. Aqui é um detalhamento, eu detalhei. E agora, eu tenho aqui para cada uma, por exemplo, ó, ano desafiador. Eu sei que atingiu 37.320 pessoas. Feminino, 10.806. Masculino, 26.458. Sem categoria, 56. Eu detalhei esses resultados. Por quê? Porque, por padrão, eles aparecem assim, né? Uma linha para cada um, trazendo o resumão geral, o total. Mas aí eu posso vir aqui e detalhar. Não, eu quero saber por plataforma. Então, eu venho aqui e detalho por plataforma. Nesse caso, são campanhas só de Instagram, apareceu só Instagram. Não, eu quero detalhar agora por idade. Venho aqui, detalhei por idade e ele me diz a faixa de idade, de acordo ali com a hora que a gente está segmentando nossos anúncios, quanto foi o resultado de cada uma. Então, 2.000 pessoas de 18 a 24 anos. 11.000 pessoas, está aqui, de 35 a 44 anos. Então, acho que com isso vocês entenderam um pouco de como funciona, né, o gerenciador de anúncios, tá? E aí, só para terminar, aqui em pesquisar e filtrar, é onde eu posso vir, por exemplo, porque aqui, mês passado, né? Botei mês passado. Só que lá para baixo vai aparecer algumas campanhas zeradas. Por quê? Porque são campanhas que existem, mas não significa que elas foram veiculadas no mês passado, que é o período que eu estou filtrando aqui em cima. Então, eu posso vir aqui, eu quero ver só as campanhas que veicularam, que é o quê? Que tiveram mais de 0 impressões, né? Se teve mais de 0 impressões, é porque ela foi veiculada. Aí você percebe que ele já enxugou o painel, ele já enxugou. Não,
Eu quero saber agora só, por exemplo, as que foram vídeo. Como no nosso padrão de nomenclatura a gente coloca o tipo de publicação no nome da campanha, ó, carrossel, card, vídeo. Então eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, digito vídeo e aqui ele já me sugere, ó, nome da campanha contém vídeo, nome do conjunto de anúncios contém vídeo. No meu caso, nome da campanha contém vídeo. Venho aqui e agora eu filtrei só as campanhas que foram veiculadas no mês de janeiro, as campanhas de vídeo, tá? E aí eu tenho o resultado delas todo aqui, ok? E aí se eu escolho uma, por exemplo, sei lá, essa aqui, ó, X censura, eu vou para os conjuntos de anúncio dentro dela, e aí lembra que eu falei para vocês, dentro de uma campanha eu posso ter mais de um conjunto de anúncio, e esses conjuntos de anúncio, eles podem compartilhar da mesma publicação, mas cada um com a sua, só que pegando, por exemplo, uma publicação existente. Mas calma, que tudo isso a gente vai ver no decorrer das próximas aulas.